Eu sou a Nádia. E eu sou a Jordana. E esse é o Expresso.com. Nosso expressinho duplo, né? A gente entende que é muito importante trazer convidados para vocês conhecerem. Porém, nós também gostamos de conversar entre amigas. E esse papel a gente faz hoje com vocês aí, sendo suas amigas. Porque, por mais que todo mundo tenha uma história para contar, a gente entende que nem todo mundo tem amizades assim para poder conversar sobre assuntos dos mais variados. Exatamente. E uma coisa que é legal, é assim como a gente pega lá um cafezinho no nosso AP, agora eu posso falar, no nosso AP e começa a divagar sobre uns assuntos aleatórios e que rende uma conversa legal, a gente tem mais ou menos essa intenção quando é o nosso expressinho duplo, né? Claro que a Nádia às vezes traz um assunto, eu trago outro, aí joga na mesa e é surpresa pro outro lado. Essa é a dinâmica do expresso duplo. Mas a gente gosta de divagar mesmo e que você divague um pouquinho aí com a gente também. Acho que vai ser bem legal e o assunto hoje é bem interessante. Ai, Jesus, eu vamos lá. Eu tava em dúvida entre dois assuntos e eu decidi ele agora, porque eu tinha dois em mente, eu ficava, qual dos dois eu vou usar? E a Geo perguntava pra mim assim... Os dois você vai usar, eu tenho certeza, mas... A Geo falava assim, mas tu já pensou no tema? Tu já pensou no tema? Porque agora eu e a Jojo, a gente mora juntas. Além de trabalhar juntas, ter o podcast, a gente mora juntas. E ainda faz academia juntas. Faz academia juntas, amigas há mais de 20 anos, na verdade. Mas, né, então assim, é amor mesmo, é amizade verdadeira. E... hoje eu queria trazer um assunto que pode ser muito pesado, se tu parar pra pensar, que é o encarando o não dito. Quando a gente encara o que não foi falado, o que não foi dito. Caramba, amiga. Que profunda. Muito profundo, né? Eu tava entre eu, em minha essência, em todas as formas, porque nós somos pessoas diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes também. E eu tava entre o encarando o não dito. E, na verdade, eu me referenciei, eu me inspirei em outro podcast, que é o Bom Dia Obvious, e que eles fizeram um episódio sobre isso, eu achei muito interessante. Tá, qual que é a concepção do não dito, né? Qual a tua intenção nessa conversa? De realmente como a gente lida com coisas que... não foram ditas. São pela metade. Que não foram ditas. Tipo, quando você ficou esperando uma resposta. E sabe o que fez eu entrar escolher esse tema? Porque ontem eu tava muito que ia ser eu na minha essência em todas as formas. Eu tinha até título já, né? Porque eu sinto que eu sou uma pessoa em vários lugares diferentes. Tipo, porque nem todo mundo tem essa minha versão. E eu repostei esses dias um vídeo que falava assim. A pessoa. Verdade. Verdade. Eu e minha essência. Em minha essência. Eu vi um vídeo essa semana e eu repostei que falava assim, cada pessoa tem uma versão diferente de mim. Não foi essa semana, mas foi umas semanas atrás. E é muito louco porque é verdade isso. Cada um tem uma visão minha diferente. Porque eu não entrego tudo pra todo mundo. Sim. Eu sou uma pessoa contigo, eu sou uma pessoa com a minha família, eu sou uma pessoa com pessoas que eu acabei de conhecer, eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa aqui no podcast, então... E não que eu seja uma pessoa fake, não é isso, mas é porque cada um tem de mim aquilo que... E cada momento exige uma versão sua. Uma versão de você, exato. Não tem como você ser simplesmente brincalhona e aquela pessoa que você é na mesa de bar, não tem como você ser no teu trabalho, né? Assim como... Eu acho que eu não sou tão diferente, assim, nos vários pontos. Mas a gente já tá entrando no outro tema. A gente já tá entrando nesse tema, porque esse tema ele é muito bom. E por isso que ele ia ser meu escolhido. Mas vamos trazer ele em um outro momento. Ele ia ser meu escolhido de hoje. Tá. Só que a gente veio no caminho, eu e a Jordana fez uma pergunta, que a gente não vai expor aqui. E eu respondi a Jo e eu falei, é porque teve coisas que não foram ditas. Sim. Teve coisas que ficaram pela metade. Não foram realmente encerradas. Não foram realmente encerradas. Então, assuntos que não foram encerrados e coisas que não foram ditas. E às vezes você fica naquele e se, né? Ou, por exemplo, o negócio terminou e você... como? Em que momento? Não me foi falado nada, a pessoa me deu um ghost. Tá, mas aí eu te pergunto. Calma, deixa eu finalizar aqui minha linha de raciocínio. A pessoa me deu um ghost, teve coisas que não foram faladas. Como é que eu sei? E eu podia ter falado aquilo que, por exemplo, a gente mora juntas agora. Tem coisas que, de repente, me importunaram na última semana. Não, mas tô dando um exemplo. Eu não falei. Ah, não. Tem que ser então, aí que tá. Coisas que não foram ditas. Encarando as coisas que não foram ditas. Porque às vezes você não quer se incomodar, você não quer incomodar o outro, aí você não fala. E em muitos casos, isso vai, né, meio que te enchendo. Desgastando também. Desgastando. Mas em muitos casos, você não precisa falar tudo o que você quer falar. Na vida.
Eu entendo de duas formas aí essa agora essa me questão. diz tu, Jô, o que tu entendeu? É que depois eu finalizo com a pergunta que eu queria fazer. Mas entendo de duas formas. Primeiro, quando você tá num relacionamento, ou quando você tá tendo, com relação familiar, de amizade, profissional, enfim. Não dá pra ter coisas não ditas, porque pode ser interpretado, o não falar as coisas abertamente pode ser interpretado de várias formas diferentes. E como comunicadora, e nós que trabalhamos com isso, a gente sabe que quanto mais você expõe, é óbvio que tem maneiras e maneiras de se expor. Mas quando você consegue comunicar tudo o que se passa, tudo que você sente, você não deixa margem para dúvidas. Não há más interpretações, né? Para mim, é o lema da vida. A comunicação abre portas e tudo consegue se resolver com uma boa comunicação. Agora, quando há certo tipo de relacionamento, ou amoroso, ou de amizade mesmo, que tem uma briga, que tem alguma coisa, e as coisas ficam pela metade, e não se tem aquele desfecho, a gente sai com aquele peso de que, mas não finalizou. Pra mim, o simples fato de não ter resposta do outro lado é uma resposta. E aí, é essa a pergunta que eu queria fazer. O não dito já não é uma forma de dizer? Uau. Te pergunto. Esse é um corte. Corte de faca tramontina e corte de podcast. Sim, total. Eu acho que sim. Inclusive, a minha resposta pra ti foi falando justamente isso, né? Que se a pessoa tem um apreço por ti, ela vai em algum momento voltar e falar. Sim. Te pedir perdão, ou passar o feedback da parte dela, né? O que ela... Enfim, que ela maturou ali sozinha, o que ela processou e... Enfim... E aí, nesse caso, o que aconteceu comigo foi algo que já passou muito tempo, né? Para mais de 1 ano aí, onde eu não obtive uma resposta de uma coisa que eu acho que seria muito simples a pessoa chegar e me dar uma resposta, né? Então, pra mim, esse silêncio já é uma resposta, obviamente. Exato. Mas isso não muda o fato da gente sentir. Claro. Porque, assim, você fala assim, cara... Como que a pessoa consegue? Porque nós, enquanto comunicadoras, eu digo por mim... Eu não consigo deixar as coisas não ditas. Eu até, inclusive, às vezes não tenho filtro. E aí que entra a parte do... Será que a gente precisa falar tudo o que a gente pensa? Sim. Eu acho que não. Não? A gente não precisa. Não precisa, mas tem coisas e coisas. Tem gente que não tem filtro. Eu levo isso muito pros relacionamentos que eu tenho e aprendi muito, né? A trabalhar isso em mim. E no meu relacionamento com o Mike tem sido muito assim. Eu não guardo as coisas. Eu prefiro não guardar. Mas eu também não solto tudo de qualquer jeito. Uhum. Né? Tem momento pra falar. Tem momento pra gente conversar e tem formas de falar. Mas isso exige muita maturidade. Porque... Exige pensar demais. Não vou dizer que às vezes eu não estouro, não extravaso. Exato. Porque tem momentos que sim, a emoção toma conta... Mas eu já reparo e já tento consertar antes de ficar só sendo a dona da razão e tipo, extravasei e não tô nem aí. Não, calma. E é muito mais fácil você ter a resposta do outro. Tem gente que inclusive fala, eu prefiro que você grite comigo, que você me fale do que você ficar em silêncio. O silêncio, ele é ensurdecedor. O silêncio, ele é uma coisa assim, grande. O silêncio faz muito barulho. Sim. Né? E aí, eu sou do time que eu prefiro que você fale comigo, que você despeje, do que você fique em silêncio. O silêncio, ele vai afastando as pessoas. E eu não tô falando daquele silêncio saudável de início que você precisa processar e maturar. Tô falando daquele silêncio pra sempre, aquele silêncio eterno, aquele silêncio que a pessoa te martiriza, a pessoa te machuca com aquele silêncio. Ou até mesmo uma pessoa, às vezes, que acaba sendo muito fechada mesmo, que não gosta de expor os próprios sentimentos numa relação, e aí qualquer relação, né? Tu ficar ali guardando tudo, você não dá a chance da outra pessoa entender o que tá se passando. Se Sim. o que ela tá fazendo tá agradando, se não tá agradando, se tá diferindo de alguma forma. Eu acho horrível ficar no silêncio. Você não ter resposta. A pessoa se afasta, fica magoada por alguma coisa. Sim. No silêncio, mas a outra nem sabe o que tá se passando na cabeça dela. É muito difícil. É que quando você não tem resposta, quando você fica com o não dito, tudo é hipótese. Tudo é válido, assim. Você começa a criar respostas e você começa a criar... Por mais que a gente fale assim, o não dito também é uma resposta. Concordo.
E isso fala muito sobre a pessoa que não te deixa nenhum retorno ali, tu fica no escuro. Sim. Mas é muito ruim você ficar no escuro. Porque você começa a criar situações e respostas e você começa a se perguntar e, na verdade, você não tem que se perguntar. Porque a minha ex-psicóloga, ela falava assim, Nádia, ela falava justamente isso, o não dito também é uma resposta, mas ela falava assim, não adianta você ficar se questionando algumas coisas, porque existe a verdade, existe o que a pessoa te fala e existe a verdade. Exatamente. Que louco isso, né? Exatamente. E tem gente que por vergonha, por medo, por diversas coisas não fala. Às vezes a pessoa some, às vezes a pessoa te deixa ali no escuro, às vezes a pessoa simplesmente fala, não abre a vida. E você fica lá sem saber o que achar e você começa a se questionar, mas você não vai ter resposta. Sim. Essa conversa que a gente tá tendo, ela me fez lembrar, claro que a gente tentou trazer algo pelo que você passou, mas me lembrou muito o que eu passei também, né? Em um dos meus relacionamentos, em que eu terminei e saí com muitas dúvidas, muitas dúvidas. Ah, eu lembro. Mas o silêncio ali naquele momento, o silêncio ali naquele momento foi bom, e o término foi bom, e ficar com as dúvidas foi bom, porque eu comecei a tirar aquela visão do que eu queria acreditar e do que a pessoa me dizia, e passei a enxergar as atitudes da pessoa, e passei a enxergar o que ela é, no caso, a verdade. E é muito assim. Enquanto você tem muitas respostas, também você tem o que o outro tá te falando. E a gente esquece de analisar a atitude da pessoa, analisar quem ela realmente é. E o mais louco é... Eu postei essa semana que o Doug é nosso amigo, psicólogo, ele postou uma frase que eu achei linda, que seria muito superficial apenas... Eu vou até pegar aqui o post, porque eu achei, assim, cirúrgico. E eu repostei essa semana, porque eu achei, assim, ó, maravilhoso. Acho que eu li no post que você fez. Aqui, ó. Gente, é muito bom. Psicólogo, né? A gente tem que se... Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ó, há tanto a ser dito que seria um desperdício prestarmos atenção só nas palavras. Por quê? Porque, gente, é clichê, mas é verdade. Palavras são apenas palavras. A gente tem que olhar para as atitudes. A gente consegue manipular o que a gente fala. Inclusive as atitudes que não são tomadas. As atitudes que as pessoas não têm. Exato. A falta de atitude. A falta de atitude fala muito. E aí você fica, às vezes, esperando ali um não dito, não necessariamente de palavras. E as palavras são apenas palavras, porque a gente tem que prestar atenção no que as pessoas fazem, não no que elas falam. Exato. Porque falar, como diria minha mãe, falar até papagaio fala. É exatamente isso. E todo mundo fala, né, da questão de observar o que se faz logo no começo, porque a pessoa entrega quem ela é já num primeiro encontro. Se tu for muito claro, você não vai conhecer num primeiro encontro. Muita coisa pode ficar no ar, né, num primeiro encontro, se for o caso, conheceu a pessoa pela primeira vez ali. Sim. Mas ela mostra quem ela é em pequenas atitudes. Só que é óbvio, é muito difícil tu ter um olhar apurado e ainda assim você pode se enganar. É muito difícil. Exato. Eu tava lendo, inclusive, lendo um audiobook, na verdade, escutando, né? Que é as coisas que você só vê quando desacelera. E é um livro muito bom. E pra quem tem aí um déficit de atençãozinha, tipo eu, e não consegue ler o livro, de fato, audiobook é uma boa pedida, inclusive, fica aqui a dica. E no próprio Spotify a gente encontra ali vários livros muito bons. E esse eu voltei de viagem escutando e foi muito bom. E ele fala justamente sobre isso, assim, também. Tem umas partes do livro que falam, né? Que você não precisa dar a resposta do outro, muitas vezes. Você só precisa entender que você deu o seu melhor e não acredita... Se você conhece alguém, nesse momento, a gente não tá nem falando só de relação amorosa, tá, gente? A gente tá falando de amizade, de pessoas que tu conhece no geral. Tu conhece alguém hoje, a pessoa é super querida, super maravilhosa... Não se engane, porque essa é uma versão que você conheceu de uma vez que você conheceu essa pessoa. No primeiro dia. Então, as pessoas, elas são seres humanos com sentimentos. Nem sempre elas estão também bem. E tá tudo certo. Mas a gente às vezes se engana, né? A gente conhece a pessoa e fala, eu conheço uma pessoa maravilhosa, tudo é 10. Ou o contrário, né? Ou o contrário. Nossa, que pessoa chata. Às vezes ela só não tava num dia bom. Exatamente, porque nós somos... levei um chutão aqui. Foi mal. Porque às vezes a gente tá num dia que não tá muito favorecendo, mas nós somos esse compilado de vários dias, né? Não dá pra gente também limitar a um encontro. Exato. Reduzir a pessoa a isso, né?
Mas é muito, muito louco parar pra observar, assim, em como... Eu fiquei divagando aqui, fiquei pensando no que a tua psicóloga falou. Da pessoa, da versão que a pessoa transmite. E, na verdade, todo mundo transmite, de certa forma, algo, né? Pra gente se expressar, pra gente se comunicar de certa forma, a gente tá sendo o melhor da gente. Sim. A gente não quer desagradar. A gente tem aquela coisa, né? Não quer desagradar ninguém. O ser humano, ele tem Então, intrínseco isso, de querer agradar. É meio natural, assim. E quando a gente tá na relação mais profunda e mais íntima com os outros, é que a gente consegue ser a gente mesmo. Uhum. E muitas vezes, e isso eu passei no relacionamento que eu citei, nem assim. Porque eu só fui descobrir, por exemplo, uma pessoa que eu não enxerguei. Provavelmente o sinal tava ali. Mas eu não enxerguei durante o relacionamento, só depois. Sim. Né? Mas assim, só quando a pessoa tá realmente vulnerável ou tem muita intimidade é que você realmente é você mesmo. Sim, é verdade. Eu tava conversando com uma amiga recentemente e ela tava me contando, assim, que no relacionamento, a pessoa que ela se relacionava não era de se abrir. Não falava. Não falava do passado, não falava das coisas que gostava, não falava sobre intimidade. E eu pensando, como se relacionar com uma pessoa assim? Porque a gente tem que... Eu sinto, Jo, que é um limbo, assim. Você fica entre respeitar o limite da pessoa, respeitar o lado dela. Exato. Como ela é. Como ela é, verdadeiramente. E se auto-respeitar. Porque como é que você vai saber as coisas? Como é que você vai ter um relacionamento com alguém que você, de fato, não consegue ter intimidade? Nem no conversar. Porque, um dos primeiros episódios, a gente falou justamente sobre isso. Para um relacionamento dar certo, você tem que ter liberdade de falar, você tem que falar sobre conversas difíceis, inclusive foi um corte, você tem que ter conversas difíceis, o namoro não foi feito para você tirar fotinho bonitinho e colocar no Instagram, somente isso, mas de você ter conversas difíceis, de você falar sobre finanças, sobre política, sobre coisas que você é a favor, coisas que você é contra, valores, princípios semelhantes e tudo mais. E para isso, você tem que ser aberto. Exato. E não só de falar de coisas ali realmente difíceis para atingir um objetivo, né? Para estarem juntos e caminharem juntos na mesma direção, mas também ser aberto o suficiente para se colocar vulnerável para o parceiro. E isso é uma coisa que eu vejo que muitos homens têm um pouco de dificuldade de se abrir nesse quesito. Muitas mulheres também, é muito mulheres de perfil. Também, mas é muito, pelo menos eu não consigo entender como esse tipo de relacionamento, sem você se colocar vulnerável e dizer o que te dói, o que te machuca, do que você tem medo, do que você quer, sabe? Aquela coisa de deitar na cama e conversar sobre tudo. É o encarar o não dito? Exato. Literalmente, você não sabe onde você tá pisando. Nossa, é terrível, assim. E aí você começa a ler as atitudes da pessoa. E eu já tive uma experiência, assim, de parecer de anos ali com a pessoa e... Não, gente, é muito ruim. E parecer que ela nunca estava 100% entregue. Ela nunca estava realmente entregue no relacionamento. E a pessoa falava coisas ou não? Falava algumas coisas, mas ainda assim o sentimento era de que tinha uma distância. Não era totalmente. Aí vem também as questões de linguagem do amor, né? Porque tem gente que tem a linguagem do amor Sim. sendo palavras de afirmação. Aí a pessoa não fala, aí você fica, eu não me amo, não sei o quê. Tem isso também, né? Claro. Mas ali eu não vejo nesse sentido, assim. Acho que a pessoa realmente não se libertava, sabe? Não se entregava de verdade para o relacionamento, provavelmente. Não sei. E também precisamos trazer... Já é uma distância que é ruim. Sim, precisamos trazer as pessoas também que sentem, porém elas não conseguem falar. Também tem essas pessoas. Sim. E aí, para o parceiro ou para os amigos, para a família que tá ali em volta, sofre um pouco porque a pessoa meio que começa a ler as atitudes. Interpretar do jeito dela, porque a pessoa não fala. Exatamente. E aí isso pode acabar enchendo o copo, até que o copo, ele, né, transborda. E aí a situação às vezes fica complicada. Mas eu acho que você que tá numa situação que você tá encarando o não dito, eu acho que basta você entender que você tá dando o seu melhor e fazendo o melhor que você pode nessa amizade, nessa relação, nesse relacionamento familiar, que seja, né? Você entender que você tá dando o seu melhor e você tá se respeitando naquilo. E se não fere, de fato, o teu pessoal, assim,
não tem muito o que fazer. Você tem que respeitar o próximo e... Nem tudo vai ter resposta. A conversa, ela é a melhor saída sempre. A comunicação, nós como comunicadores, a gente defende isso. Mas a gente entende que nem todo mundo consegue se abrir de fato. E por isso que terapia é tão importante, né, gente? Exato. Mas assim, nem tudo vai ter resposta e nem tudo precisa ter resposta, como a gente falou, né? Às vezes a melhor saída tá em você realmente entender que não teve resposta, ficar na dúvida e amadurecer isso internamente pra seguir. Não adianta. E o que tu falaria para as pessoas que não têm filtro, Jô? Que elas falam tudo, e tudo que elas pensam, tudo que elas gostam, tudo que elas não gostam, e que às vezes acaba sendo até uma pessoa desagradável e sincerona demais, né? Inconveniente. Assim. Acaba soando mal educada, né? Sim. Enfim, grosseira. Mas... Eu era assim em relação à piada, eu acho que eu mudei bastante já. Eu fazia muitas piadas, brincadeirinhas, e que acabavam magoando pessoas. E que eu não percebia, porque na minha cabeça era 100% brincadeira. Não tinha verdade ali. Tem até aquele ditado que fala, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E não tinha, era só brincadeira. Era zoeira mesmo, que eu fazia isso com pessoas que eu tinha muita intimidade, obviamente. Mas até que chegou um momento que até essas pessoas se magoaram. Então pera, se eu tô ferindo o próximo, eu preciso olhar pra dentro. Porque se falar mais sobre mim do que sobre ele, né? Sim. Se tá me incomodando também, né? E eu acho que a gente se olhar pra dentro é muito importante. Mas o que você fala pras pessoas que... O falar demais. Isso a gente comentou, acho que num dos últimos episódios também. Introvertido e extrovertido, né? Mas o falar demais também prejudica muito, né? Tanto pra você, porque você não sabe quem tá recebendo isso. Se a pessoa tem maldade, se a pessoa não tem, se a pessoa vai espalhar algo, se a pessoa não vai, se a pessoa vai desvirtuar essa informação ou se ela não vai. Você não sabe. Porque quem fala demais e não tem filtro, fala pra qualquer pessoa. Mais ou menos assim, né? Tem o livro aberto, assim, a vida é um livro aberto. E eu já fui um pouco assim. E hoje eu tento dar uma amenizada na situação. Tento me frear um pouquinho, porque às vezes eu mal conheço a pessoa, já acho que é de confiança e já falo um monte de coisa. Então tento dar uma... E isso vai muito do perfil também, né? A gente é assim, é mais extrovertido, então fala bastante. Mas tem coisas e coisas pra falar. Tudo bem ali ter uma relação meio que de amizade já de cara, mas é óbvio que eu não vou contar da minha vida pessoal e coisas íntimas já num primeiro momento, né? Sim. Então, falou demais. Eu acho que tudo é sentir com quem você está. E entender o próximo. Mas as pessoas inconvenientes? Tu tá falando agora da pessoa que fala muito. Fala demais. Mas das pessoas que são inconvenientes? O que você falaria pra essas pessoas? Pra parar de ser chata. Brincadeira. Cara, eu acho que é mais... A pessoa que é inconveniente... É que tem pessoas que não têm simancol, ela né? é sem noção, exato. Não tem... E aí ela não vai conseguir fazer essa leitura. Mas eu acho que a gente tem que falar para as pessoas que Vamos estão lá. em volta de uma pessoa sem noção. E aí? Eu acho que a pessoa que é sem noção e não sabe disso, começa a reparar no que a outra pessoa... Como a outra pessoa reage. Mas a gente consegue colher muita informação e a pessoa não precisa falar pra você. Mas às vezes ela não se toca disso também. Eu acho que quem tá se incomodando tem que puxar e conversar de uma maneira mansa e sincera. Sim, talvez pra pessoa entender, com certeza. Eu acho que sim. Com não certeza. adianta a pessoa ficar fazendo cara feia, a pessoa virar as costas ou parar de falar com essa pessoa. É porque o simancol, ele não vai nem prestar atenção, né? Não Só faz vai. e faz, Mas assim, as pessoas dão... E às vezes não é na maldade. É tipo, é o jeito da pessoa, ela foi criada assim, dentro da casa dela era assim. Às vezes a pessoa nunca foi ouvida e esse é o momento que ela consegue ser ouvida. É verdade. Entendeu? É verdade. Mas e as outras pessoas, ser verdadeira, né? Ser franco. Porque você não vai também se afastar totalmente de alguém que é assim, por ser assim. Exato. E o que acontece muito, geralmente, o que as pessoas fazem? Só se afastam, ao invés de falar a verdade. Aí a gente volta naquela situação. É melhor o dito, nesse caso, do que o não dito. Claro. Porque a pessoa vai continuar sendo sem noção para outras pessoas. E às vezes só falta o estalo dela. Então, isso é real. Né, tem a mesma questão, assim. Mas... Você teve, Jô? Mas eu acho que as pessoas em volta dão muitos sinais. Quando a pessoa é sem noção, Mas quando faz uma piada sem graça, quando... Mas é que tu consegue ter essa leitura, nem todo mundo tem. Eu, às vezes, não tenho essa leitura. É? Não tenho. Eu presto muita atenção. Se eu tô desagradando, se não tá, se eu deixei a pessoa envergonhada ou mais tímida por conta de algo que eu falei, eu faço. E se eu percebo que a pessoa já se Tu faz um umas pouco, piadas também, né? Faço, mas se eu percebo A tua família é engraçada.
E se eu percebo que a pessoa se acanha ali um pouquinho por conta de algo que eu falei, eu peço desculpa, assim, sabe? Porque eu consigo perceber. Peço. Ou tu segura e pensa, putz, fiz besteira, e aí tu não faz mais. Não, eu não faço, fiz. Eu não peço desculpas na hora. Se eu vejo que a pessoa ficou mal, eu peço na hora. Se não, eu seguro, depois eu mando uma mensagem e peço desculpa. Já fiz várias vezes contigo também, algo nesse sentido. Eu não peço desculpa na hora, mas de repente, se é uma pessoa que eu acabei de conhecer, eu falo no final, desculpa as brincadeiras e tal, porque eu sou brincalhona. Mas de mandar mensagem depois falando, olha, senti que... É verdade, aconteceu com a gente. Nossa, eu faço isso direto, porque daí às vezes eu não percebo. Tipo, amiga, senti que eu te magoei, senti que teve uma vez, eu acho, contigo, a gente tava em algum lugar. Eu lembro, eu sei o que é. E foi sobre... Eu sei, foi do karaokê. Foi sobre, tipo, um término, alguma coisa assim. Eu fiz uma brincadeira muito brincando. Tipo, e eu sei que eu não medi ali na hora. Foi tu e o Doug, nosso amigo. Isso. Vocês falaram um negócio, tipo... ela vai lá sofrer, tipo, porque eu sou por causa canceriana. De uma música, era de uma música. Eu sou canceriana e já tem essa fama de, sofredora, pipipi, popopó. E aí... Aí a gente tava tocando uma música e a gente falou, amiga, não chora. Só que naquela condição, naquele momento, a Nádia tinha realmente acabado de passar por um relacionamento. Não, já fazia tempo que tinha terminado. Por isso que vocês sentiram, porque eu nem senti, eu achei... Lógico, não podia ter passado sem essa. Mas já fazia tempo que eu tinha terminado, eu tava bem. Mas aí vocês trouxeram isso de novo, entendeu? Sim. Eu acho que por isso que tu ficou chateada. Fiquei, porque eu percebi que eu fiz uma brincadeira que, não foi tão legal assim. Podia não ter feito, né? Exatamente. Mas, engraçado, a Jo sentiu isso porque a Jo, ela tem essa noção, mas não me magoou, tipo, na hora. Tanto é que eu respondi, não, amiga, imagina, nada a ver e tal. Só que, lógico, você não quer ter essa fama no meio dos teus amigos, né? Principalmente quando foi um término doloroso, que foi esse. E já faz muito tempo, Sim. Já faz muito tempo. Mas na época, né? Mas é uma coisa mais que você pensa assim, é assim que os meus amigos me veem? Tipo, sabe? Mas na hora não me magoou nem nada, enfim. Mas quem Mas é o feeling, né? De tu perceber também, peraí, falei demais. Cara... É muito maturidade também, né? Cara, esse livro que eu li ontem, que eu escutei, ele é muito bom porque ele fala assim, se você reage... se alguém age com você de um jeito, você reage de um jeito muito, assim... brusco? Isso fala muito sobre você. Totalmente. Fala totalmente sobre a sua imaturidade. Ou ferida aberta. Feridas abertas. Então, aí você vê que, de novo, não fala sobre a pessoa, fala sobre você. Da mesma forma que a Jo sempre traz... Aqui no podcast, já falou pra mim, isso entrou no meu coração, que é quando alguém te trata mal, de graça, do nada, você fala sobre ela, não fala sobre você. Quando você se magoa profundamente sobre algo, é porque não tem alguma coisa curada dentro de você. Exato. Cara, é muito louco. Nossa, volta e meia eu presto atenção nisso. E eu consigo também hoje, eu acho que era inclusive uma coisa que eu queria falar antes sobre o não dito e o dito, né, entre as pessoas, o autoconhecimento, né? Se conhecer e conhecer o outro, pra essas coisas não terem entrave. Por exemplo, duas pessoas fechadas num relacionamento, elas têm que se conhecer, saber que são fechadas, saber que é difícil. Lembrei de um negócio. Saber que é difícil e tentar ir contra isso. Né? Tentar se esforçar um pouquinho pra ser mais porque aberto. Porque tu não consegue controlar o outro. Exato. Mas você consegue controlar o quê? As suas atitudes. O que você faz com aquilo. O meu psicólogo fala assim, você não é o que você deseja, mas você é o que você faz a partir daquilo que você deseja. Exato. Então, digamos, eu vou dar um exemplo bem basicão aqui. Cara, eu desejo ficar em casa hoje e não malhar. Exemplo, já malhamos hoje, né, amiga? E aí, amanhã eu também. E depois de amanhã também? E depois de amanhã também? Segundo o Mike, não é malhar, é treinar. Treinar, desculpa, Mike. Depois de um mês, eu não treino mais. Tipo, porque eu desejo ficar em casa e comer bolacha. Exemplo. Eu não sou o meu desejo, mas eu sou o que eu faço a partir do meu desejo. Então, o que eu vou ser? Eu vou ser uma pessoa não saudável, provavelmente eu vou ganhar uns quilinhos aí, não vou ficar feliz comigo mesma, minha autoestima vai lá embaixo, porque eu me conheço, eu sei como eu sou, cada um é de um jeito. Então, tem gente que, assim, passa um ano sem treinar e não faz diferença nenhuma. A minha irmã é uma que, tipo assim... Ela é super magra e tal, nunca entrou numa academia, raramente se mexe, assim, de exercícios. Mas ela tem um corpo lindo. Se eu sentir o cheirinho de um bolo aqui, já aqui, já sinto vindo aqui pro colote. E cada um carrega a sua cruz, né, meu amigo? Cada um carrega a sua cruz. Exato. Mas, assim,
Você não é o que você deseja, mas você é o que você faz a partir daquilo. Mas é a mesma coisa sobre a... E você consegue controlar isso, as suas ações. Então, o outro não vai falar, você vai se magoar, porque o outro não vai falar, tu vai ficar no escuro, mas você não vai conseguir controlar o que ele. É a mesma coisa sobre o ser e o agir, né? Sobre o que você fala e o que você faz. É a mesma coisa, você não é o que você fala. Você é o que você faz. Parabéns. Isso, fala de novo isso. Você não é o que você fala. Você é o que você faz. Perfeito. Mas é exatamente porque, no fim das contas, tudo que você constrói é a partir de atitudes suas. Você pode ter um sonho, você pode dizer que você, nossa, é o melhor profissional e que vai chegar em tal lugar. Você só vai ser e chegar se você fizer. Se você agir. E eu acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Não? Você tá me olhando com uma cara. Não, eu tô realmente de cara porque, assim, gente, eu tenho amigas muito evoluídas. Isso é uma outra coisa que eu acho que é legal a gente trazer. A gente já tá acabando esse episódio, né? Mas é legal a gente trazer num próximo, que é a esponja que eu sou. Porque nós somos muito ali, igual aquele ditado fala, né? Nós somos a unificação das 5 pessoas que a gente mais convive. E como é importante a gente se rodear de pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que olham para a mesma direção. Que querem crescer. Não precisa ser as pessoas que têm o mesmo gosto que você, não é isso. Mas pessoas que olham para frente, pessoas que realmente... Nem a mesma opinião política, não é nada disso. Porque você consegue viver em sociedade, né? Não tem como não tem como você achar alguém, 5 pessoas que pensam exatamente como você, que agem da mesma forma. Eu e a Jo, a gente é muito parecidas em questão de valores e princípios, mas tem coisinhas diferentes, né? Somos pessoas diferentes. Mas eu acho que é legal a gente trazer isso e sobre justamente... ambiente. O ambiente e que realmente convive. Faz toda a diferença. Nós somos influenciáveis. Por mais que as pessoas falem, não, eu sou influenciadora, eu não sou influenciável. Não, cara, nós somos influenciáveis demais. Todo mundo O ambiente, ele vai sim moldar um pouquinho de você. Não tem como. Você senta numa mesa, o pessoal começa a tomar uma cervejinha, você não... Olha, é difícil você pegar uma água pra tomar. Pode acontecer? Pode. Mas aí você não vai ficar até 2 da manhã, 3 da manhã lá naquela mesa. Você vai embora mais cedo. Se for por isso, a gente é totalmente influenciável na compra de qualquer coisa que a gente faz. Exato. Qualquer coisa. Por que você compra uma Coca e não uma Pepsi? Sem querer falar. Ou por que você compra uma Pepsi e não uma Coca? É influência. É propaganda, claro. É gosto também. A gente tem que falar sobre marketing um dia, né? Vamos. Eu lembro que a minha primeira aula de publicidade e propaganda, o professor André Vailate, inclusive, professor, um abraço. Traz uma hora dessas um professor. Com certeza, eles já estão na minha lista. E assim, ó, o professor André falou na primeira aula de publicidade e propaganda. Sabe quantas propagandas que você vê em média por dia? Chuta. Não faço ideia. Chuta um número. Hoje, muito mais do que antigamente. Chuta um número. Sei lá, umas 500? 5.000. Caraca! Diariamente, em média, 5.000. Porque a gente também tá na rua, né? Na rua tem propaganda o tempo todo. É tudo. É informação é outdoor, o tempo todo. é mídia offline, é mídia online. É logo é tudo, de camisa. Tudo. É muita coisa. Então, isso influencia a gente sim, né? Mas, voltando ali pro não dito, só pra gente encerrar, né? Como que você lida, Jo, com as coisas que não são ditas? Você dorme em paz? Num primeiro momento, eu tento absorver, mas não durmo em paz. Eu gosto de resolver as coisas. Eu também. Eu gosto de resolver. Se eu tenho a briga com alguém, eu não espero muito. Eu só espero realmente para amadurecer a forma de colocar se é um assunto muito mais delicado. Então, aí eu espero um pouco. Mas, por exemplo, eu no meu relacionamento, eu não gosto de dormir brigado para resolver no outro dia. Eu tento resolver o quanto antes. De uma forma mais harmônica, tento. Sim. Em um dos últimos momentos, assim, um pouco mais tensos que aconteceu no nosso relacionamento, eu percebi que eu tava trazendo gatilhos de outros relacionamentos para aquele momento ali. E foi um momento mais pesado, porque veio muita carga emocional antiga, que eu acabei descontando nele. E apesar de ter agido no impulso naquele momento, porque fui totalmente controlada pela emoção ali, eu absorvi. E aí sim, no outro dia eu consegui conversar com ele. Chamei a minha melhor amiga
Desabafei, chorei. Sim. Mas consegui no outro dia já tentar resolver. Eu não fico guardando coisas a serem resolvidas. Não guardo coisas não ditas se tá me incomodando. Olha a importância da gente ter pessoas que vão te dar um bom feedback, um bom suporte também, né? Sim. Porque se é uma pessoa mais descabeçada, cara... Dá uns conselhos desvirtuados ali, já ferra tudo. E isso é uma coisa que uma vez me falaram e nunca mais esqueci. Você vai pedir conselho sobre casamento, pede pra alguém que tem um casamento bem sucedido. Não vai pedir pra alguém que tá todo ferrado amorosamente. Você vai pedir um conselho, você precisa de um conselho profissional, vai pra um profissional que você admira. Sim. Não vai pra aquela pessoa que tá desempregada. É uma questão tão simples, e não por nada, mas porque você tem que sempre, né, olhar ali pra... eu quero um conselho sobre, sei lá, pô, tô com um problema com a minha família e tudo mais. Olha pra aquela tua amiga que tem um relacionamento bom com a família dela. Que você admira. E vai, lógico, não tô falando que, tem pessoas que não são, não dá pra pedir conselho, mas, cara, tem amigo pra tudo, né? Exato. Tem amigo pra tudo. Exato. Por isso que geralmente também não é o caso, né? Mas o ideal de madrinhas e padrinhos de casamento seriam casais casados, porque eles estão ali pra aconselhar o novo casal. Eu não sabia que tu sabia disso. Porque é engraçado, a gente acaba colocando de madrinha aquelas amigas Os amigos. Sendo que, na verdade, os padrinhos, eles são casais exemplos pra gente, que teria que nos dar suporte... Nossa, tô passando por essa situação, a quem eu recorro? Gente com mais experiência, no caso, né? Que Exatamente. doido isso, né? E ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa nisso. Trate de casar até meu casamento, Nádia. Ixi. Eu conto ou vocês contam? Mas muito bom. E você, amiga? Como você tem lidado com as coisas não ditas? Você mudou a sua concepção sobre isso? Mudei. Antes eu pensava igual tu, assim, não, eu preciso resolver antes de qualquer coisa e tal. Eu preciso falar, só que tem gente que simplesmente não quer falar. Vira as costas, vai embora, tem gente que não... Tem gente que fica bem com isso e aí você tem que lidar internamente. Não adianta. Não adianta você colocar a pessoa contra a parede e falar, fala, não tem como. E às vezes, pra você se proteger e proteger o teu bem-estar, a tua paz, teu psicológico, você tem que processar isso sozinho, né? E isso leva tempo. Eu costumo falar que o tempo, ele não resolve tudo, mas ele revela muita coisa, né? Muito. Então, a pessoa que não sente a mínima questão de te dar um feedback, de falar contigo, de ter essa... Porque às vezes a gente não precisa da última conversa. Não. A última conversa, ela é realmente... E às vezes... totalmente, assim... Descartável. E às vezes o falar, o dizer, serve muito mais pra gente ficar em paz e falar, falei tudo que eu queria, do que tu realmente receber algo. E o que a pessoa tem a ver com isso? Sabe? O que a pessoa tem... Sabe quando... Quem nunca, né, gente? Eu vou expor aqui um negócio. Sabe quando você fica anos se passam e você recebe uma ligação de um ex-namorado, de uma ex-namorada, de... Só queria dizer isso. Eu fui no psicólogo e ele mandou te dizer, ligar pras pessoas que eu machuquei. Quem nunca? Quem nunca recebeu essa ligação, né? Ai, e aí... Ligação eu não recebi, mas algumas mensagens. Ou mensagem, exato. Mas a pessoa tá fazendo isso por ela mesma. Exato. Ela não tá fazendo isso por você. E ok. Você lê e... Depende, ok. Porque às vezes... não, pera lá. Ok ou não ok? Porque isso é por ela. Então É ela por pode ela. fazer isso sozinha. Não, mas Aí ela vai importunar ela precisa outro. disso, entendeu? Mas é ela. Entendeu? É ela. Não é tu. Não tem a ver contigo. Tem a ver com ela. Então, por isso que eu falo. Mas ela precisava processo. dizer. Às vezes é um não dito dela mesma. Mas é um Calma, processo. eu precisava pedir desculpa pra ela, pra eu prosseguir. Eu entendo o teu posicionamento e é legal escutar alguém que pensa diferente de mim. Porque eu penso assim, cara, é uma coisa dela. E ela pode fazer isso sozinha. Ela pode, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. E aí, assim, é uma coisa... Porque quando eu viro uma página, eu viro uma página. Tu sabe? Tu me conhece? Tipo, por mais que eu sinta e doa e tudo mais, cara, acabou. Sabe? Uhum. E aí eu fico pensando... Né? Eu sou assim. É por ela, não é por mim isso. E aí eu poderia ficar sem essa também. Depois de tanto tempo, às vezes uma pessoa que te magoou tanto, às vezes é legal. Às vezes você fala, poxa, que legal que a pessoa mudou e tal. Mas às vezes você processou já tanto aquele não dito que passaram-se 5 anos, entendeu? E do Neida... Caraca! Do Neida, você recebe uma ligação e você fala,
Puta merda. Não precisava. Não precisava. Não, eu penso o contrário, assim, porque às vezes, sim, depois de muito tempo, quando a pessoa liga ou manda uma mensagem, ela precisa dizer, porque não foi dito, e aí ela não consegue seguir, eu acho que é bacana. Eu até acho legal receber, resolver, porque nem sempre se resolvem as coisas num término de relacionamento. E aí acaba empacando mesmo em outras situações, assim, É engraçado da vida. tu achar isso, é interessante. Eu acho interessante. porque quando a pessoa, depois de 5 anos, fala comigo, cara, eu não tenho mais nada, não claro tenho que sentimento nenhum. Tipo, ok, legal, eu aproveito também pra pedir desculpas e beleza, aí águas passadas. Aí o telefone toca. Mas eu também sou assim. Aí você explica pro seu atual, quem é a pessoa? Ah, então, é meu ex, é minha ex, tipo. Mas pra mim é a mesma coisa, tipo, acabou, viro a página, sigo. Mas se fica algum resquício, pode mandar. Inclusive, então, se quiserem mandar uma mensagem, pode mandar, com todo o coração vou te responder e falar, desculpa também aí aquelas mancadas que eu acabei fazendo. Então, Jo, te respondendo, hoje eu processo sozinha, eu não espero. Mas eu não espero o processo sozinha, eu levo isso muito em terapia, eu tenho as minhas amigas que eu abro meu coração, eu não tenho dificuldade alguma pra falar, eu sou uma pessoa que eu até às vezes sofro com o não dito dos outros, mas eu falo e eu exponho, lógico, com um certo tato ali, né, mas hoje eu lido bem, assim, eu lido bem. Passou, a pessoa não quer falar, é ela que vai dormir engasgada, não sou eu. Sim. Entende? Então, é isso. Hoje é um processo legal sozinha. Ai, que bom, que bom. Te Gostei do nosso tema hoje. Gostou? Muito bom, muito bom. E vocês, gente? Vocês gostaram? Espero que sim. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o seu like aqui no vídeo. Se você estiver no YouTube, não esquece, né, de seguir a gente pra não perder nenhum episódio. E estamos em todas as plataformas digitais. Quais são, Nádia? Spotify, YouTube e Instagram, expresso.com podcast. Então segue a gente lá, manda seu feedback, manda um tema que você acha interessante a gente falar. E nós, como suas amigas, te vemos no próximo Expresso Duplo. Boa! Vou aproveitar. Se você quiser deixar uma ideia de tema pra gente divagar por aqui, deixa nos comentários. Acabei de falar isso. Foi isso? Foi. Nossa, eu dei uma viajada, então. A Jordana presta muita atenção, só que não! Pior que eu... Bom, gente, a gente vai se despedindo por aqui. Obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Beijo! E até a próxima. Tchau!